né? Sim. Sim. Eu não queria que aparecesse isso aqui, mas vocês dão uma ignorada que vai aparecer o tanto de páginas. Então, como eu disse, meu nome é Amanda e a gente vai conversar um pouquinho sobre queimaduras hoje, tá? Então, os princípios do tratamento de queimaduras, eles vão girar nesses pontos, né? Primeiro, que a gente vai pensar, interromper o processo de queimadura, ou seja, fazer com que pare de queimar a vítima, tá? Depois disso, proteger a via aérea, identificar as lesões associadas, que às vezes o paciente vítima de queimadura, ele não tem só queimadura, né? Ele tem outras lesões também junto, né? Associadas. Então é importante a gente identificá-las. Estabilidade hemodinâmica, ou seja, manter esse paciente sempre estável e manter a temperatura dele, né? Não deixar com que ele perca tanto calor. Daí, quando a gente olha assim, a gente lembra, né? O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui vai ser o ABC do trauma, né? Vixe Maria. Espera que meu computador aqui está muito louco. Voltei. Vai ser o ABC do trauma, né? Então, vamos lá. Agora, vocês já pensaram por que um paciente vítima de queimadura, ele pode ir ao óbito, assim? Qual seria a fisiopatologia da queimadura? Já pararam para pensar? Como é que funciona? Então, é mais ou menos assim. Vou tentar explicar e aí, se não ficar claro, vocês me avisem. Então, a gente vai ter um aumento da temperatura, isso assim, na maior parte das queimaduras, né? Apesar da gente ter queimadura pelo frio, a maior parte vai acontecer pelo aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura vai desnaturar as proteínas, né? Isso a gente vê lá na escola, né? Por exemplo, lá, com o ovo, a clara do ovo, ela desnatura a proteína e ela muda de forma. Então, não é diferente nas proteínas do nosso corpo, né? Na proteína da nossa pele. Então, o aumento da temperatura vai causar essa desnaturação das proteínas, que vai mudar a formação, ela vai ficar de outra forma e vai gerar destruição tecidual. Ou seja, nesse ponto a gente vai perder a pele. E a pele é um órgão muito importante do nosso corpo. Ele é um órgão de proteção contra invasores, caso de infecções, e também contra a perda de líquidos, né? Então, ele segura o líquido. Então, essa destruição tecidual vai gerar uma necrose de coagulação. Essa aí forcei na visagem do pessoal que está passando por patologia, mas é necrose de coagulação. O que é isso? Eu vou coagular mesmo as estruturas que estão ali na região onde tem o foco do aumento da queimadura. Então, eu destruo o tecido, vou coagular os vasos sanguíneos que estão na região, então aquilo ali vai se perder o tecido, certo? E além da destruição tecidual no local, no centro, que vai gerar essa coagulação e eu vou perder o tecido, ao redor eu vou ter uma zona que chama zona de estase, ou seja, é em volta do centro ali da queimadura. Então, em volta da queimadura ali, eu não perdi o tecido. Então, as minhas células não morreram totalmente, eu não tive coagulação dos vasos, então aquilo ali continua. Então, esse tecido que ainda ele foi lesado, mas não ao ponto de ser perdido, ele vai entrar num processo de remite, que é a resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma. Isso, o remite é uma aula à parte, que a gente teve aqui no Alfa algumas vezes, ela é bem grande, mas basicamente o remite ele vai gerar vários problemas. Então, vai ter uma cascata de inflamação, a gente vai ter, por exemplo, consumo das plaquetas, porque a ideia do remite é tentar consertar o tecido que foi lesado. Então, se eu estou tentando consertar, eu preciso que as minhas plaquetas funcionem, para que eu consiga parar o sangramento, parar ali o processo. Eu preciso inflamar aquele tecido para chamar as células que vão reconstruir o tecido. Então, o remite, quando ele consome as plaquetas, ele vai gerar uma coagulopatia. Então, se eu diminuo a quantidade de plaquetas que eu tenho disponível, eu vou gerar uma coagulopatia. Além disso, o remite, como ele fica, é assim, é como se o corpo ficasse muito louco. Ele está muito louco para consertar o que está com problema. Então, ele vai tentar tirar a energia de tudo que é possível dentro do corpo. E numa dessas, às vezes, não dá tempo de fazer uma respiração aeróbia. E ele passa a fazer, então, respiração anaeróbica. Então, ele passa a conseguir energia a partir de processo anaeróbio. Isso vai gerar o quê? A liberação do lactato, né? Então, a gente vai dar origem a uma acidose metabólica lática, certo? E somado a tudo isso, como eu perdi o tecido, e além disso o remite ele vai fazer edema local, ou seja, eu vou perder líquido para o terceiro espaço, eu vou ter também muita perda de líquido na região. E além disso, como eu tive a necrose de coagulação, eu perdi a minha pele, eu não consigo mais controlar a temperatura do meu corpo. Então, basicamente, o que acontece na queimadura é, pelo aumento de temperatura, eu vou gerar uma coagulopatia, pelo consumo das plaquetas do remite, uma acidose metabólica por conta da liberação de ácido lático e uma perda do controle da temperatura do meu corpo, porque eu perdi a pele, e uma das funções da pele é exatamente essa. Aí aqui nessa imagem ela é rosa e tem um triângulozinho vermelho em coagulopatia, acidose metabólica e perda do controle da temperatura. Alguém sabe o porquê que tem um triângulo aí? Conversem comigo, por favor.
Chuta aí, pode chutar. A tríade da morte. Isso. Boa, é isso mesmo. Deixa eu aumentar aqui para não ser muito baixo. Então é isso. Então é a tríade da morte do trauma, né? Ela é formada pela coagulopatia, acidose metabólica e hipotermia. O que significa isso? Esses 3 fatores vão levar o paciente à morte se eu não conseguir corrigir o mais rápido possível. Então é por isso que a queimadura ela leva ao óbito, né? Não é só, queimei a pele, perdi a pele, vou morrer porque eu perdi a pele. Não é basicamente perder a pele, né? Existem outros fatores por trás da queimadura que vai levar o paciente a óbito. Então, sempre lembrar, esses são os nossos focos, né? Coagulopatia, acidose metabólica e hipotermia. Para todos os traumas, a gente vai ter que tentar evitar essa tríade. Então, vamos lá. Primeiro, quando o paciente chegar, então, com queimadura, o que a gente precisa fazer de maneira rápida, né? A gente precisa saber a história desse paciente. Para quê? A história é saber o quê? Sei lá, de onde ele veio, onde ele nasceu. Não é bem isso. A história é saber o que aconteceu. Então, por exemplo, como que foi a queimadura? Foi com líquido quente? Foi com ácido? Foi com uma base? Foi uma explosão? Foi um incêndio? Foi num lugar fechado, num lugar aberto? Então, é importante a gente saber a história desse paciente, há quanto tempo que aconteceu essa queimadura. Então, é importante a gente saber. Isso é uma parte da avaliação do paciente e daí para frente, na hora da conduta, a gente vai ver o porquê que é importante. Além disso, é interessante saber classificar as queimaduras, a gente precisa saber os tipos de queimadura para quando o paciente chegar, a gente ter uma ideia da gravidade, né? Isso é muito grave ou isso não é tão grave, e é para isso que serve a classificação da queimadura. E, além disso, ter uma ideia da superfície corporal queimada. A superfície corporal queimada vai dizer, então, se eu queimei um pedaço do meu corpo, quanto que isso representa do total da superfície da minha pele, né? Isso é importante também na conduta, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A superfície corporal queimada, ela é feita pela regra dos 9, também vou mostrar pra vocês já, e tem esse macete da palma da mão, que eu também vou explicar pra vocês no próximo passo. Então, começando pelos tipos de queimaduras, nossa, pessoal, desculpa pelas imagens, mas elas estão meio borradas aqui, mas façam uma força para conseguir ver. Então, o tipo de queimadura tem a queimadura superficial, que é aquela que a gente chama de queimadura de primeiro grau, principalmente a queimadura solar, né? Ela é bem característica da queimadura solar, é uma queimadura que vai atingir apenas a epiderme. Vocês conseguem ver a minha setinha? Aqui sim. Sim, né? Então aqui é a epiderme, é a parte superficial da pele, né? Então, na queimadura superficial, que é de primeiro grau, a gente vai atingir apenas a epiderme, tá? E aí ele vai dar esse aspecto avermelhado, dolorido, né? Acho que todo mundo já se queimou pelo sol, né? Então, essa é a queimadura superficial. Depois dela, a gente vai ter a queimadura de espessura parcial, que é a queimadura que a gente chama de segundo grau. E ela é dividida em 2 tipos, que é a espessura parcial superficial e a espessura parcial profunda, que daí no próximo slide ela vem. Então, a espessura parcial superficial, além dela atingir a epiderme, que é aqui esse primeiro colchete, aqui em cima, ela vai atingir parte da derme, até metade, um pouco mais que a metade da derme, que é essa parte aqui de baixo. A parte mais característica dessa queimadura de espessura parcial é que ela tem a formação de bolhas, né? Então, a queimadura de segundo grau, sempre a gente tem que lembrar que ela vai ter a formação de bolhas. Esse tipo de queimadura, ele queima aqui a epiderme e queima parte da derme, mas ele não vai queimar todos os receptores nervosos aqui. Então, a gente vai ter muita dor nesse tipo de queimadura. Essa é a queimadura que vai mais doer no local. Além disso, aqui, se você pegar o dedinho e apertar em cima da queimadura assim, fazer a digitopressão, ela vai ficar branquinha no lugar que você apertou e logo vai voltar a ficar vermelhinha de novo. Então, quer dizer que ela é mais superficial. E, além disso, uma queimadura dessas deve levar até 14 dias para cicatrizar e normalmente não deixa nenhuma sequela, não deixa nenhuma cicatriz. Já a de espessura parcial profunda, que é o segundo tipo de queimadura de segundo grau, ela vai acometer, né? A epiderme, como eu disse, observem que aqui ela também tem bolhas, né? Porque ela também é de segundo grau. Ela vai acometer a epiderme, o primeiro colchete, e o segundo colchete também, que é a derme, mas ela acaba por pegar a derme como um todo. Então, acaba por destruir todas as terminações nervosas. Então, a gente não tem muita dor nesse tipo de queimadura. Ela vai ser uma queimadura com uma dor mais amena, quando comparada à de espessura parcial superficial. Nessa daqui, se você apertar também com fazer a digitopressão, ela vai ficar branquinha e para voltar a ficar vermelha, ela demora um pouco mais, quando comparada à superficial, né? E, além disso, ela vai demorar mais de 14 dias para cicatrizar e essa sim pode deixar algum tipo de cicatriz, alguma sequela. Então, é assim que a gente vai diferenciar a de espessura parcial superficial da profunda. Então, essas são as de segundo grau. E a de terceiro grau é a que a gente chama de espessura total. Ela ultrapassa aqui a derme e vai começar a atingir já músculo, osso, nervo, né? Então, aqui vocês podem ver, é uma queimadura bem mais profunda. Essa queimadura, ela tem como característica esse aspecto endurecido, ressecado, forma até parece um couro, assim.
na pele do paciente, certo? Essa queimadura aqui, se você pudesse tocar, você ia ver que o paciente não sente dor aqui na queimadura. É óbvio que uma pessoa com uma mão desse ponto aqui, ela tá com muita dor quando ela chega no serviço de emergência. Isso é óbvio. Mas aqui nessa região mesmo, ela não tem dor. Aonde vai doer é na zona de estase, que eu falei para vocês. É na zona em volta da queimadura. Onde eu tenho, por exemplo, no centro uma queimadura de 3º grau e eu venho tendo queimadura de 2º, queimadura de 1º grau ao redor. Então é ali que dói. No ponto da queimadura mesmo, isso aqui não dói, isso aqui formou uma carcaça, tá? Então esses são os tipos de queimaduras. Eles são importantes para a gente pensar um pouco na gravidade em cada paciente. Aqui eu trouxe uma imagem, lembrando lá da de 2º grau, né? Que ela pode ser superficial ou profunda. Essa aqui, vocês conseguem ver, as bolhas são bem maiores, em volta não tá tão feio assim a queimadura, né? Então essa daqui é de espessura parcial superficial, ó. E essa daqui é de espessura parcial profunda. Aqui a gente não consegue ver muito bem as bolhas, mas se você parar para pensar, ó, ela não é uma queimadura de 1º grau, não parece uma queimadura solar, e nem é uma queimadura de 3º grau, né? Eu não estou vendo aquele aspecto em couro, endurecido. Então, isso aqui é uma queimadura de espessura parcial profunda, tá? Essa é a diferença entre as duas na imagem. Beleza. Então, agora que a gente já sabe os tipos de queimadura, a gente precisa tentar pensar o quanto que queimou da pele da pessoa, né? O quanto que aquela parte queimada representa do total do corpo. Então, isso aqui chama a regra dos 9. Se você já me conhece, você já me viu falando disso algumas milhões de vezes mesmo, de verdade. Mas vamos lá. Então, a regra dos 9, ela divide o corpo em alguns segmentos e que são correspondentes à porcentagem quando comparada ao corpo total da pessoa. Então, por exemplo, a cabeça, ela vai valer 9%, né? 4,5% na sua face anterior e 4,5% na parte posterior. O tronco aqui é formado, né, pelo tórax e abdômen, 18%, o dorso, 18%, cada braço, 9%, sendo 4,5% na face anterior e 4,5% na face posterior, a região genital, 1%, e cada perna, 18%, sendo 9% na face anterior e 9% na face posterior. Aí, como você já me ouviu falar 1 milhão de vezes, você não vai errar regra dos 9, porque você errar, não vai dar nem tempo de você pensar, eu já tô voador em você. Então, você não vai esquecer. Mas caso você esqueça por alguma coisa, né, tem um problema de memória, você pode tentar usar essa dica. Então, se você esquecer, você pega a mão da vítima, aqui, contando aqui da parte da palma mesmo até o final do dedo, e compara com a superfície queimada. Se ela for do mesmo tamanho que a palma da mão, ela é correspondente a 1% de superfície corporal queimada, certo? Então, sempre tem esse macete caso você não consiga lembrar. E ele também é importante, por exemplo, se o paciente tem uma queimadura bem aqui nessa região, vai ser difícil de você calcular para dividir o 18 aqui, né? Para saber o quanto que é. Então é interessante também usar essa regra da palma da mão. Então, uma palma da mão da vítima é igual a 1% de superfície corporal queimada. Aquilo para adultos, né? Nas crianças, como eles têm um grande problema, que a cabeça tem a cabeça muito grande, essa porcentagem vai mudar um pouco, né? Então, vai se manter a porcentagem do tronco, como vocês podem ver, 18%, do dorso também, aqui tem que somar as duas nádegazinhas do nenê, mais os 13%, o bracinho continua a mesma coisa, sendo 9%, né? 4,5% na frente, 4,5% atrás, e a cabeça, que antes era 9% como um todo, agora ela é 18%, né? Então, 9 na frente e 9 atrás, exatamente porque ele tem uma desproporção da cabeça, né? A nossa cabeça, ela cresce muito até os 2 anos ali, depois ela para de crescer, que a gente atinge o tamanho da cabeça normal. E aí, como parte da porcentagem veio aqui para a cabeça, então a gente perde um pouquinho na perninha, né? Que ao invés de ser os 9 aqui na frente, passa a ser 7. Então, é 7 na face anterior, 7 na face posterior, totalizando 14% cada perna da criancinha. Beleza. Então, a gente já sabe o tipo da queimadura e o quanto ela vai atingir no corpo. Então, a gente vai pensar agora na gravidade, né? A gente pode dividir os pacientes em pequenos queimados, médios queimados e grandes queimados. Então, os pequenos queimados são aqueles que têm queimaduras de 1º grau, todas elas, né? Então, a queimadura de 1º grau, ela é sempre um pequeno queimado. De 2º grau, aqui tá só ao contrário o sinal. É até 5% em crianças e até 10% em adultos, tá? Pequeno queimado. Médio queimado, ele já passa a ser de 2º grau entre 5% e 15% nas crianças e 10% e 20% nos adultos. Além disso, 2º grau em pé, mão, face, pescoço ou axila também já torna o paciente um médio queimado, pela localização da queimadura.
E terceiro grau, até 5% nas crianças e até 10% nos adultos. Isso aqui é importante para a gente ter na hora do que acontece, né, da emergência, para você poder consultar, é interessante. E o grande queimado, que aí é que a gente vai precisar ter grandes atenções com ele, é segundo e terceiro grau em períneo, depois eu vou explicar o porquê, que o períneo é uma área importante. Segundo grau, para cima de 15% em crianças e para cima de 20% em adultos. Terceiro grau, acima dos 5% em crianças, acima dos 10% no adulto. E terceiro grau, mesma coisa, pé, mão, face, pescoço e axila. São áreas importantes da gente sempre avaliar se tem ou não queimadura. E as queimaduras elétricas, tá? Sempre são grandes queimados quando eu tenho queimadura elétrica. Além de tudo isso de gravidade que a gente já viu, por conta da queimadura em si, a gente tem as lesões associadas, né? Como eu falei para você, por exemplo, no politrauma, que o paciente pode ter um ATCE, o paciente pode ter um distúrbio de coagulação, pode ter uma síndrome compartimental. Então, tudo deve ser levado em conta para você classificar esse paciente em grave ou não grave, certo? Beleza. Então, agora que a gente avaliou o paciente, entende a história dele, a gente pode começar a atender ele de maneira mais, assim, ativa, né? Então, o atendimento primário, ele vai pensar a mesma coisa. Então, parar a queimadura, controlar a via aérea, fazer a ventilação e a circulação. Isso aqui nada mais é do que o ABC do trauma. E isso aqui, interromper a queimadura, é segurança, né? Sua segurança, segurança do paciente, e que você pare também o processo de dano tecidual que está acontecendo. Então, a gente vai seguir essa lista aí, e vai dar sempre certo. Então, para a gente interromper a queimadura, a gente vai ter que tirar a roupa e adorno do paciente. Por quê? Às vezes ele tá sofrendo a queimadura e a roupa ainda está muito quente, então continua queimando ele, mesmo que você tirou ele de dentro do local que está pegando fogo. Ou então ele está com um anel, esse anel ele continua quente, o metal continua quente, continua queimando, ele está com um cinto que continua queimando. Então tudo a gente vai tirar. Pulseira, colar, tudo isso pode gerar também síndromes compartimentais, que a gente vai ver mais para frente. Então tudo tem que ser retirado. Desde roupa, adorno, tudo. Anel, pulseira, colar, tudo a gente vai tirar. Essa foto é maravilhosa, eu adoro esse cara. Olha que foto bonita, sério mesmo. Sensacional. Aí, próximo passo, como eu falei, da história, né? Então, a gente tem que saber, será que ele foi queimado por algum agente químico, que é em pó ou pasta? Será que foi isso, então, que aconteceu? Se for esse o caso, a gente tem que sempre pensar em retirar qualquer resíduo que tenha ficado dessa substância. Então, é bom passar uma escova, escovar, até conseguir tirar todo o pó ou pasta que está ali. Depois, a gente vai jogar água. Isso aí é uma cachoeira, que é para lembrar que é muita água, tá? Mas é muita água mesmo, não é pouca água, não é tipo assim, muita água, 2 litros. Não, é bem mais que 2 litros, tá? É bastante água, depois eu vou mostrar para vocês certinho quanto, mas é bastante, tá? E a gente pensa sempre em retirar os resíduos antes de jogar água, porque algumas substâncias podem reagir com a água, né? A gente sabe isso lá da química. Então, pode ser que você piore o quadro jogando água. Então, sempre retirar o resíduo primeiro e depois você joga a água. Bacana. Olha, eu tô falando que esse homem é sensacional. Olha essa outra foto dele. Sério, olha isso, lindo. E aí, para você lembrar que não é para puxar a roupa. Tá vendo como ele tá chateado ali? Ele tá tentando arrancar a blusa que tá grudada no corpo dele. Então, não é isso que você vai fazer com o seu paciente. Não é isso que você vai fazer. Se a roupa tá grudada na pele dele, você não vai arrancar. Deixa ela lá grudada. Você não é cirurgião plástico para estar arrancando a pele de ninguém. Então, deixa a roupa lá grudada do jeito que tá com ele. Uma coisa é a roupa estar grudada, tá? Outra coisa é você jogar o soro e ela soltar. Aí, tudo bem, você pode tentar tirar jogando o soro e ela solta. Agora, se ela estiver grudada, não é para puxar. Depois, então, que você tirou a roupa do paciente, tirou tudo que tem de pó, tecido, jogou água, esfriou o local, né? Que a água vai fazer isso, parar a queimadura do local. Tirou, né? Não puxou a roupa dele, você vai cobrir com pano seco e limpo. Cobrir porque é a tríade da morte, né? Que a gente viu. A gente não quer que ele entre em hipotermia. E com pano seco, para evitar a hipotermia, e pano limpo, porque o paciente ele perdeu a barreira da pele. Então, a chance dele ter uma infecção é enorme. Então, sempre pano seco e o mais limpo possível que tiver. Muito bem. Depois que a gente parou de queimar a vítima, a gente vai pensar agora em fazer o controle da via aérea, né? Que é o A, lá do nosso... O A e o B, né? Mais ou menos. Do nosso ABC, tá? Então, pensar nessa parte aqui, a gente vai... o que vocês precisam ter na cabeça é o seguinte: eu preciso ou não entubar esse paciente? Esse é o ponto. A queimadura, o ponto é esse, a via aérea, tá? Então, pensar, preciso ou não entubar esse paciente, tá? Aqui no slide, depois eu vou mandar para vocês, ele tem todos os critérios de intubação precoce. Então, se você olhar qualquer desses critérios que eu vou falar daqui para frente, você intuba esse paciente o mais rápido possível, tá?
Então, vamos lá. Sinal de obstrução de via aérea. O que é isso? Estridor, aquele som estranho quando o paciente respira. Isso aí você pode entubar, que já ele fecha a via aérea e você não entubou a tempo e vai precisar não vai conseguir passar o tubo mais, porque fecha a via aérea, e você vai precisar de uma via aérea cirúrgica, né? Vai ter que fazer uma crico. E essa não é a ideia. Então, faça intubação precoce. Quando eu tenho rouquidão também, que aí vai dizer um pouco da gente, será que machucou a via aérea desse paciente durante a queimadura? Pode ser, né? Uso de musculatura acessória, o que é isso? Não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, batimento de asa de nariz, uso dos músculos intercostais para a pessoa conseguir respirar, ou seja, ela está respirando com esforço mesmo. Se você viu isso, pode pensar em entubar também. Quando eu tenho tiragem intercostal, que é quando o paciente ele puxa o ar, você consegue ver bem certinho onde estão as costelas, assim, afunda a pele entre as costelas, isso se chama tiragem intercostal. Isso também é uma indicação de intubação precoce. Além disso, paciente com superfície corporal queimada mais de 40% a 50%. Pode intubar esse paciente. Isso é critério de intubação precoce. Esse paciente ele vai gerar muito edema, ele vai gerar um remite muito grande. Então, a chance dele fazer edema de via aérea é muito grande também. Então, sempre intubar esse paciente precocemente. Queimadura em face, né? A pessoa que queima a face, vou gerar edema no local, né? Então, às vezes, isso, perto da boca ou no rosto mesmo, pode gerar, fechar a via aérea. Então, é sempre importante intubar o mais rápido possível, porque, às vezes, quando você pensar em intubar, já não vai dar mais tempo. Além disso, queimadura na cavidade oral. Então, você está vendo que o paciente queimou o rosto, queimou o pescoço e ainda queimou dentro da boca. Pode intubar esse paciente. Porque se tem queimadura de cavidade oral, isso vai dar edema, vai fechar a via aérea. E a circunferencial do pescoço, mesma coisa. Então, se eu aumento o tecido em volta da minha via aérea, eu posso colabar a via aérea e eu não consigo mais respirar. Então, intubação precoce. Outra coisa, como eu disse, né, um edema. Se o paciente está muito edemaciado, ele já chega com um edema enorme, pode intubar, que a chance de fechar a via aérea também é alta. Além disso, comprometimento respiratório. Como que eu vejo isso? Na oxigenação, né? O paciente está com oxigenação ruim, ele está com fadiga, ele está fazendo um esforço para respirar absurdo, então pode intubar esse paciente que provavelmente ele já não está conseguindo respirar de um jeito correto, né? Então é critério de intubação precoce. Além disso, dificuldade de deglutir. Então tem alguma coisa na garganta dele ali que não está deixando ele engolir. Então, pode ser que eu tive lesão de via aérea, né? Pode ser que aconteceu ali, machucou minha via aérea e eu não estou conseguindo nem engolir. Pode intubar precocemente, porque se teve alguma lesão de via aérea, isso daí vai gerar um edema, vai fechar a via aérea e depois não vai dar tempo de intubar. Então, lembra, pode intubar, é critério de intubação precoce. Rebaixamento do nível de consciência, isso é para todo trauma, né? Para toda emergência. Sempre quando a gente vê um paciente rebaixado, é critério de intubação e na queimadura não é diferente. Então, rebaixamento do nível de consciência é critério de intubação precoce. E transferência. Se você pensar em transferir um paciente desse, depois a gente vai ver certinho os critérios de transferência, você tem que pensar se a equipe da transferência tem conhecimento técnico e habilidade, né, para fazer a intubação caso seja necessário no percurso. Então, se essa sua equipe, você se sente confiante na equipe, que caso tenha um problema com o paciente que antes estava bem, se ele não estiver bem, você já intubou. Agora, se ele estiver bem e você pensar, ele tem um risco, você confia na equipe para fazer a intubação durante o percurso? Se você confia, pode mandar sem intubar, que se tiver alguma intercorrência, eles vão intubar. Agora, se você não conhece a equipe, não confia na equipe, é melhor intubar antes e depois transferir, que aí depois o problema não é mais seu, né? Você fez o possível e mandou o paciente certinho, estabilizado, para fazer a transferência. Muito bem. Então, agora que a gente conheceu a história do paciente, fez ele parar de sofrer a queimadura, a gente viu se ele vai ser entubado ou não, então asseguramos a via aérea do paciente. O próximo passo é ventilar esse paciente. Então, quando eu tenho algum problema de ventilação, a gente pode gerar o quê, né? Pode gerar hipóxia. Vocês sabem o que é hipóxia? Alguém aí fala para mim, por favor? Calouro, se possível. Calouro que deve estar no quarto período já. Gente, fala comigo. Tô esperando os calouros responderem. Eu não consigo ver, mas quem tá de calor aí, fala um nome aí pra mim. Ó, gente, vocês estão me deixando chateada, viu? Peraí. Vai, Henrique, manda brasa. Vai lá. Alguém falou. Vai lá. Oxigênio nos tecidos? Isso mesmo. Hipóxia é isso, né? Tem aquela diferença de hipóxia e hipoxemia. Não sei se vocês estão lembrados, mas a hipóxia é a baixa oxigenação nos tecidos
e a hipoxemia é no sangue, né? Sempre que tem essa terminação emia aí, é relacionada ao sangue. Então, isso não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas é importante saber. Então, se eu tenho algum problema de ventilação, eu não tô conseguindo mandar esse oxigênio para dentro do meu corpo. E isso gera o quê? A hipóxia. Ou seja, o oxigênio não está conseguindo chegar nos meus tecidos, eu não estou conseguindo perfundir meus tecidos, né? Essa é uma opção, a gente vai falar dela um pouco mais para frente. Além disso, se eu tenho um cenário que pode acontecer um envenenamento pelo monóxido de carbono, eu consigo respirar, eu consigo mandar o oxigênio para dentro do pulmão, só que a minha hemoglobina, ela já está grudada no monóxido. Então, ela não quer mais pegar o oxigênio. Então, é por isso que eu não estou conseguindo levar o oxigênio para os tecidos. Esse também é um problema relacionado à ventilação e eu vou explicar direitinho para vocês um pouquinho mais para frente. Além disso, eu posso ter lesão por inalação. O que é isso? A pessoa sofreu um incêndio em um local fechado. Então, o local está fechado, a fumaça não tem para onde ir, ele não tem onde respirar. Então, ele começa a respirar aquele ar quente, aquela fumaça quente. Isso vai lesionar o tecido, igual como se fosse na pele, vai lesionar por dentro, né? A via aérea por dentro. Então, isso vai gerar com que vira, né? Machucado dentro da via aérea, digamos assim, machuca a via aérea, e você não consegue fazer a troca gasosa de maneira correta. Então, por isso também você não vai conseguir levar o oxigênio para os tecidos de maneira correta. Como que a gente vai tentar passar pela lesão por inalação e manter esse paciente numa ventilação boa? A gente vai dar oxigênio para ele, oxigênio suplementar. Pode ser catéter, pode ser máscara ou pode ser pelo tubo, né? Depende do tipo do paciente que você tá vendo. Se o paciente ele teve ou não critério de intubação, e aí você faz o oxigênio suplementar. Aqui eu coloquei que se o paciente ele tá com, por exemplo, mais de 20% de superfície corporal queimada para adultos e mais de 10% em crianças e você suspeitar de lesão por inalação, isso também é um critério para você fazer a intubação precoce desse paciente, tá? Além disso, em questão de envenenamentos por gases, né? A gente tem o cianeto, que ele também faz isso, né? Ele vai gerar um problema na ventilação, no carreamento do oxigênio. E aí é um problema bem específico e pela TLS ele fala para que a gente entre em contato com um serviço especializado em queimados, né? Que eles vão explicar mais ou menos como a gente tem que conduzir o caso. Para infecções por cianeto, a gente tem vários tipos de tratamentos e um deles é a câmara hiperbárica. Mas isso, assim, tem que ser conversado com o centro de tratamento especializado, porque eles sabem como que se faz, aonde é que faz e se aquele caso precisa ou não disso. Então, o cianeto, a gente tem que pensar só nele. Então, pensar na infecção pelo cianeto é quando eu tenho uma acidose metabólica que eu estou tentando resolver de todas as formas possíveis e eu não estou conseguindo. Ela se mantém e eu não estou conseguindo achar a causa aparente. Então, aí cabe a gente pensar, poxa, será que não é intoxicação pelo cianeto? E aí entrar em contato com o serviço, tá? De especialista, né, em queimaduras, que aí eles vão se manejar da maneira correta. Agora, falando da hipóxia, né, que é o que alguém falou aí muito bem, é a baixa do oxigênio nos tecidos, ela pode ser gerada por vários motivos, né? Como a gente falou, a lesão da inalação, ou seja, eu não estou conseguindo fazer a troca gasosa correta, mas também pode ser pela dificuldade respiratória, ou seja, eu não estou conseguindo puxar o ar para dentro do pulmão mais. Por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer em queimaduras que a gente chama de queimaduras circunferenciais, principalmente do tórax. É uma queimadura, imaginem aí, como se fosse uma faixa que passa por todo o tórax do paciente até no dorso mesmo, forma uma faixa. Como se eu tivesse, por exemplo, engessando o tórax de vocês. Porque quando eu queimo de uma forma, assim, uma queimadura bem grave, ela vai, como eu disse para vocês, virar um couro, né? A pele, ela fica dura, endurecida. Então, é muito difícil que você consiga expandir a caixa torácica, que é desse jeito que o ar entra, né? Então, a gente aumenta o espaço da caixa torácica e o ar entra. Então, se eu não consigo aumentar o espaço da caixa torácica, eu não consigo respirar, então o ar não entra. E aí, nesses casos, a gente tem uma conduta, assim, tem que ver caso a caso, né? E que se chama escarotomia. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem certinha e a gente vai entender como é que funciona a escarotomia. Posso também ter hipóxia por um trauma torácico associado. Então, às vezes, nem é a queimadura, nem tem o problema na minha via aérea. Mas, por exemplo, deixa eu pensar, uma explosão. Tive uma explosão e um trauma torácico, um tórax instável, um pneumotórax, alguma coisa associada, um hemotórax. Isso vai dificultar com que o paciente respire e ele vai gerar hipóxia. Também pode estar no contexto da queimadura. Então, é importante a gente estar sempre pensando em outros traumas associados. E como que a gente vai tratar a hipóxia? Da mesma forma que a lesão por inalação, que é oxigênio suplementar. Então, dá oxigênio para esse paciente e fica vendo lá se a saturação dele melhora, se ele está melhorando. Então, aqui é a escarotomia que eu falei para vocês.
Então, a escarotomia, aqui vocês conseguem ver aqui o mocinho, né? Ele queimou, então, a região aqui do tórax e vamos pensar que ele tem uma queimadura ali de 3º grau, em que a pele vai virar como se fosse um couro. Então, isso vai ficar muito duro para ele conseguir expandir a caixa torácica. Ele não consegue expandir a caixa torácica. Você não faz a pressão negativa, o ar não entra. Então, ele não consegue respirar. Como que a gente vai resolver isso? É feio, mas é necessário. Você abre um corte aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são linhas de corte, ó. Abrindo esse espaço aqui, vocês conseguem imaginar que vai diminuir a força que ele tem que fazer para conseguir expandir a caixa torácica, né? Então, é assim que a gente vai conduzir um paciente que ele não está conseguindo respirar por conta de uma queimadura que está ali comprimindo o tórax dele, que ele não está conseguindo mais respirar. Então, essa é a escarotomia do tórax, principalmente. E eu posso ter escarotomias de extremidades também. Porque se eu fecho aqui, por exemplo, vamos imaginar uma pulseira, né? Que você coloca uma pulseira muito apertada aqui, o sangue, tudo que tem aqui na sua mão vai ficar represado, né? E vai ser uma pressão tão alta, mas tão alta aqui dentro desse membro que você aprisionou, que a pressão do seu coração, que é a pressão sistólica, ela não vai conseguir vencer essa barreira. Então, eu passo a não conseguir mandar mais sangue para cá, não consigo mais fazer troca gasosa aqui, por exemplo, com os tecidos. Então, isso vai ser muito ruim. Você pode perder um membro, né? Perde as células, tem morte celular, necrose. Então, abrir aqui também pode ser necessário. Então, a escarotomia ela pode ser feita nas extremidades, aqui como vocês podem ver, membros inferiores, membros superiores e no tórax. Tudo bem. Agora, depois que a gente falou da hipóxia, né, uma outra causa de problema de ventilação é o envenenamento pelo monóxido, que eu expliquei para vocês. Quando que eu vou pensar em envenenamento por monóxido? É o que eu falei, é uma história compatível. Então, por exemplo, é um incêndio da Boate Kiss, é um incêndio numa casa em que a pessoa ficou muito tempo dentro da casa antes de conseguir sair. Então, eu preciso ter um combustível que vai me liberar o monóxido e preciso estar no local fechado. Então, a história do paciente ela tem que ser compatível. Além disso, a clínica no envenenamento pelo monóxido, o paciente pode continuar assintomático. Até 20% ali da hemoglobina com monóxido, ele pode continuar assintomático. Então, cuidado, que às vezes ele vai estar normal e pode estar com envenenamento de monóxido. Mas aí depois dos 20% a gente começa a ter cefaleia, náusea, pode até entrar em coma e vir a óbito, né? Porque se o oxigênio não chega nos tecidos, é o que eu falei, o tecido vai necrosar, o tecido vai morrer e aí o paciente vai a óbito. Tá, então se ele não sente nada, ele só tem a história, como é que eu vou saber se ele está envenenado ou não pelo monóxido, né? É muito interessante se pensar. O que a gente pode pensar é fazer uma gasometria nesse paciente, que a gente vai verificar uma acidose metabólica, né? Porque eu estou jogando o CO para dentro, né? Então, isso vai gerar uma acidose metabólica. E, além disso, existe também uma prova que é para você calcular o nível de carboxiemoglobina. Isso é pelo sangue mesmo, né? Você faz um exame ele vai te dar o nível de carboxiemoglobina. Isso aqui tem também, chama oxímetro portátil de carboxiemoglobina, de carbox, alguma coisa assim. Que é como se fosse um aparelhinho, você leva e daí ele faz a medição do nível de carboxiemoglobina. Mas vamos supor que você está lá no interior do interior e não tem nem como fazer gasometria, não tem como fazer nível de carboxiemoglobina. Não tem como. Aí, mas você está com um paciente que tem uma história que você pensa, poxa, será que ele não está envenenado pelo monóxido? Será que é por isso que ele não está tão bem quanto eu esperava? Ele está ali com cefaleia, alguma coisa. Então, nesses casos em que você não consegue mensurar o nível da carboxiemoglobina, você pode fazer um tratamento empírico. Tratamento empírico é quando você não sabe se é aquilo mesmo, mas você testa, para testar mesmo. Então, aí você vai fazer o quê? Oxigênio a 100% por 4 a 6 horas. Esse é o tratamento empírico do envenenamento do monóxido, tá? E o tratamento do envenenamento do monóxido vai ser sempre com oxigênio a 100%. Por quê? Como eu falei para vocês, a hemoglobina, ela gosta muito do monóxido. Ela gosta, assim, mais de 200 vezes, e isso não é um número que eu estou chutando, é um número sério mesmo, acho que é 240 vezes, mais do monóxido do que do oxigênio. Então, ela não está nem aí para o oxigênio. Agora, ela quer um monóxido. Se ele está respirando ao ar ambiente, para esse monóxido soltar da hemoglobina, ele tem uma meia-vida de 4 horas e meia, mais ou menos. Agora, se eu coloco um oxigênio a 100%, que é aquela questão da competição, né? Eu vou ter muito mais oxigênio do que monóxido. Então, eu vou conseguir diminuir essa meia-vida para 40 minutos. Então, sempre que eu pensar em envenenamento por monóxido, sempre oxigênio a 100%, para tentar deslocar o monóxido da nossa hemácia, né? Para a gente conseguir, então, passar a carrear o oxigênio e não o monóxido de carbono. Então, essa é a ideia, tá?
Se eu penso em hipóxia ou lesão por inalação, eu vou fazer oxigênio suplementar. Se eu penso em envenenamento por monóxido, oxigênio a 100% para deslocar o monóxido. Beleza. Aí agora, alguém sabe como que chama esse sinal? Pensando em envenenamento pelo monóxido. Alguém? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá bem avermelhado a pele, aqui. Aqui. Pá. Você procurar no Google assim, envenenamento por monóxido de carbono, sinal. Vai aparecer bem essa foto aí. Aí, isso aqui, eu não sei se alguém tá falando no chat, mas eu acho que não, né? Se não, abre o áudio e fala comigo. Acho que não. Amiga, ninguém sabe. Não, né? Então tá bom. Isso aqui chama pele em vermelho cereja, tá? Esse aqui é o sinal, pele em vermelho cereja. Tudo bem, então, Amanda, agora ficou muito fácil, né? Agora ficou fácil para todo mundo. Se o paciente estiver envenenado pelo monóxido, eu vou olhar. Se ele tá com a pele vermelha, eu trato. Se ele não tiver, eu trato. Mas não é assim, né? Esse sinal aqui da pele vermelha de cereja, ele é raro no envenenamento pelo monóxido. Então, mesmo que o paciente não tenha esse sinal aí bem bonito da pele vermelha de cereja, você tem ainda que pensar em envenenamento e, se for possível, ali, se você não tiver os mecanismos, né, para confirmar isso, fazer o tratamento empírico se o paciente tiver uma história compatível, tá? Só isso aqui para não esquecer, se um dia vocês virem em algum lugar aí, chama pele em vermelho cereja. Boa, então a gente já fez o A e o B, né? Conseguimos manter a via aérea, a gente está ventilando o paciente bem, ou com oxigênio suplementar, ou então com oxigênio 100%, então estamos bem. Agora que começa a parte mais, assim, complexa, digamos assim, das queimaduras, que vai diferenciar um pouco dos outros traumas, né? Na circulação, a gente vai pensar em fazer uma reposição volêmica ou ressuscitação volêmica, aí depende. Isso daqui é porque o paciente ele perdeu a pele e pelo remite ele perde líquido, tanto para o terceiro espaço, por conta do remite, quanto pela perda da pele, ele perde água para o ambiente. Então, eu vou dar origem a um choque hipovolêmico, que a gente viu na outra aula. Então, o choque hipovolêmico não é o que a gente quer no nosso paciente, né? Então, sempre que tiver um paciente com queimaduras que eu vejo que é extensa e profunda, mais que 20% de superfície corporal, eu vou sempre pensar em fazer ressuscitação volêmica nele, tá? Como que a gente faz isso? Se eu pego um paciente, ele tem mais de 20% de superfície corporal queimada, as queimaduras elas são graves, segundo e terceiro grau, e eu decidi por fazer reposição volêmica. Isso vai ser feito através de 2 acessos venosos periféricos, tá? Preferencialmente periféricos. Se você não conseguir, você pode fazer por acesso central ou intraósseo, mas preferencialmente periféricos, calibrosos, ou seja, Gelco 18 é o mínimo, ou mais grossos, né? E se você conseguir o acesso periférico, sempre preferir colocar esse acesso nos membros superiores, porque o membro inferior, né, quando a gente coloca, ele tem uma maior chance de flebite, de infecção. Então, sempre preferir os membros superiores. E, além disso, se o paciente ele queimou todo um braço e o outro não queimou, tá com a pele boa, a gente vai fazer o acesso na onde tem a pele boa, tá? Se o paciente queimou todos os membros, não tem onde fazer acesso que não vá passar pela pele queimada. Aí pode fazer pela pele queimada mesmo. Mas se tiver opção, sempre procurar por passar pela pele sã. Além disso, como eu falei do edema, o paciente ele incha muito, né? Então o paciente inchando, pensa que tá o vaso e eu tô com a agulha bem aqui, o acesso, né? Bem aqui. Ele começa a inchar, essa agulha ela sai de dentro do leito vascular. E se essa agulha sai do leito vascular e eu continuo passando lá, jogando volume, sem ninguém ficar olhando, eu tô jogando volume no subcutâneo desse paciente. Eu não tô fazendo nem reposição volêmica e ainda tô piorando o caso dele. Então, é importante que esse acesso e essa reposição, ela seja acompanhada de perto, para que você não perca esse acesso no meio do caminho e continue infundindo de maneira incorreta. Além disso, essa reposição volêmica, ela vai ser sempre feita com ringer lactato aquecido. Aquecido porque, como perdeu a pele, o paciente não consegue mais regular a temperatura corporal e ele vai sempre tender a hipotermia. Agora, por que ringer lactato? Alguém aí me conta. Tem a ver com a aula passada do alfa, de choque. Esse eu vou esperar alguém responder. Pode não ser calor desse, pode ser pra frente. Amiga, eu acho que tem a ver com a possibilidade homeostática, né, de cada um, por conta do que cada um oferece hidroeletroliticamente. Isso, é isso mesmo. Então, por que eu vou escolher ringer lactato e não soro fisiológico? É o que o
o doutor da aula passada explicou. O soro fisiológico, ele tem uma quantidade de cloro muito alta. E se você joga muito cloro dentro do paciente, ele vai gerar uma acidose metabólica hiperclorêmica. E esse paciente aí, como a gente já viu lá na fisiopatologia, ele já tem uma intenção de ir para acidose metabólica. Então, você fica jogando muito cloro, você só vai piorar essa acidose dele. Então, lembrar sempre de fazer com Ringer lactato. Ah, não tem no meu hospital Ringer lactato, só tem soro fisiológico. Aí vai ter que ser soro fisiológico mesmo. Mas se você puder escolher, Ringer lactato. Outra coisa interessante, importante, é acompanhar o débito urinário. Isso é feito com sonda vesical de demora, né? A gente coloca a sonda e acompanha o débito urinário. O débito urinário, ele vai te mostrar muito bem, muito fidedigno, o que você está infundindo. Se aquilo ali está sendo ok, a reposição que você está fazendo, se está sendo pouco ou se está sendo muito, né? O débito urinário está muito alto. Então, é muito importante ter o débito urinário e fazer essa sondagem vesical dos pacientes. Para a gente calcular a quantidade, o quanto de líquido que a gente vai infundir nesse paciente, existe uma fórmula que ela chama fórmula de Parkland. Aí, Parkland mesmo, ela era dessa forma que está aí no começo. 4 ml pelo peso, pela superfície corporal queimada, levando em consideração apenas segundo e terceiro grau, né? Porque precisam ser queimaduras profundas. Agora, eu não me lembro se a gente teve outra aula aqui no Alfa, depois da mudança, que aí já no ATLS, na 10ª edição, que é 2018, se eu não me engano, ele já vem com Parkland modificado. Ele diminui um pouco esses ml, porque estava vendo que esses 4 ml por peso estava colocando muito líquido dentro do paciente, estava encharcando muito. E essa não é a ideia, né? A gente tem que só repor, não tem que repor e passar do que precisa. Então, agora, Parkland é assim. Então, são 2 ml, a gente sempre vai fazer essa conta no adulto, né? 2 ml vezes o peso dele em quilo, vezes a porcentagem de superfície corporal queimada. Sempre assim. Se for criança, a gente vai fazer 3 ml pelo peso em quilos, pela superfície corporal queimada. E lembrando que crianças pequenas, muito pequenas, e menores que 30 quilos, a gente tem que adicionar glicose também nessa reposição. Criança sempre vai ser com glicosado, tá? Então, lembrar que tem sempre adicionar glicose. E interessante que nas queimaduras elétricas, depois a gente vai ver, a queimadura ela passa por todo o corpo do paciente, né? E aí a gente vai ter que manter uma reposição mais alta para ele mesmo. Então, nos pacientes vítimas de queimadura elétrica, a gente vai manter os 4 ml do Parkland antigo. Certo? Então, adulto é 2, criança é 3, queimadura elétrica é 4 ml. Aí a gente vai multiplicar pelo peso em quilos, pela superfície corporal queimada, levando em consideração só segundo e terceiro grau. Beleza. Então, isso aqui é uma fórmula inicial. Depois, a gente tem que saber qual que é o débito urinário esperado para um paciente normal, que a gente quer chegar ao normal, né, fazendo a reposição. Então, para o adulto, ele tem que ter pelo menos 0,5 ml quilo-hora de diurese. Se ele não está chegando nisso aqui, a sua reposição não está sendo feita de maneira correta. Não está pouco, né? Ele não está conseguindo chegar no débito. Para a criança, isso é 1 ml. E no paciente vítima de queimadura elétrica, a gente vai deixar entre 1 e 1,5. Isso aqui eu vou explicar um pouco mais para frente, por que deixa tão alto assim. Mas aqui a gente vai ter que sempre ficar acompanhando. Por exemplo, você fez o Parkland lá, deu um valor X para você infundir. Você está infundindo, mas não está chegando no 0,5 ml por quilo-hora. Pode aumentar a infusão ou não? Pode, tá? Pode aumentar a infusão, porque você não está chegando no débito urinário que você precisa. O débito urinário é muito importante. Então, não é só fazer o Parkland lá, botar do jeito que for e esquece o paciente. Pronto, deixa lá correndo. Não, você tem que ficar avaliando o débito urinário para ver se a sua reposição está ou não efetiva, tá? Parkland não é uma coisa fixa. Além disso, o paciente ele está chegando, o débito urinário está muito alto. Será que eu posso diminuir um pouco do que eu calculei pelo Parkland? Pode, mas cuidado para não diminuir muito nas primeiras 8 horas. Isso assim, não tem um conceito fixo, por exemplo, você pode diminuir até tantos por cento, não tem isso. Mas é meio que pela experiência ali do momento, você pode tanto diminuir quanto aumentar, mas sempre cuidando e levando como ponto a diurese esperada, né? Então, nos adultos 0,5, nas crianças 1 e nas vítimas de queimadura elétrica 1 a 1,5. Muito bem. Aí a gente vai fazer o cálculo, então, pelo Parkland. Então, o adulto vai ser 2 ml, pelo peso dele, vamos supor que ele tenha 100 quilos, e tenha de superfície corporal queimada 50%. Isso daí vai dar um valor, não é mesmo? Vai dar um valor aí. Essa metade desse valor você vai ter que infundir nas primeiras 8 horas da queimadura. E a outra metade que sobrar nas próximas 16 horas, que vão completar os 24 horas de reposição volêmica que a gente vai fazer nos queimados.
Agora sim, uma pergunta para vocês. Essa metade inicial que eu vou infundir é 8 horas de quando eu vi o paciente, ou seja, de quando ele chegou lá no PS, ou 8 horas de quando ele se queimou? O que vocês acham? Alguém dá um A partir grito? de quando ele se queimou. A partir de quando ele se queimou, isso mesmo. Então, se o paciente se queimou lá no ramal, demorou 4 horas para chegar, é como se você tivesse já perdido 4 horas. Você vai infundir a metade da quantidade nas 4 horas que sobraram. Então, sempre lembrar, por isso que é importante a história, saber quando que esse paciente se queimou. Então, tem que infundir nas primeiras 8 horas de queimadura, tá? Não é de quando ele chegou no serviço, não. Lembrando de reajustar com foco no débito urinário, que é o que eu expliquei para vocês um pouco atrás, e bolos não é indicado. Então, a gente vai fazer a reposição normal. Bolos é quando você aplica de uma vez, muito rápido, assim, no paciente. Isso não é indicado para fazer reposição nas queimaduras. Isso aqui é mais utilizado para quando o paciente está hipotenso, bem hipotenso. Ok, agora que a gente já fez, já conseguimos garantir a via aérea. A gente já está ventilando esse paciente e a gente já está repondo o volume dele. Então, a gente já passou o ABC do trauma. Já está tudo ok. Agora vamos pensar nas lesões que ele pode ter associado, né? Que é a síndrome compartimental que eu falei para vocês. A síndrome compartimental, então, é quando eu tenho alguma coisa que prenda a circulação, ou então, por exemplo, queimadura aqui, vai prender aqui meu braço. Então, daqui para frente, vou formar um compartimento. É por isso que ela chama compartimental. Vai formar um compartimento que a pressão é tão alta que, às vezes, o meu coração não consegue empurrar o sangue para lá, não consegue mandar oxigênio, não consegue mandar os nutrientes necessários para que, por exemplo, a minha mão continue viva, né? Os músculos, as células da minha mão. Então, aí eu vou ter necrose do tecido e eu posso até perder o membro, né? Então, a síndrome compartimental tem que prestar muita atenção. A gente vai suspeitar de síndrome compartimental quando eu tenho uma dor desproporcional, ou seja, eu queimei a minha mão e tá doendo muito. A queimadura dói, mas não dói desse tanto, sabe? Tá doendo muito, mas muito mesmo, fora do normal. Posso pensar em síndrome compartimental. Quando eu tenho a queimadura de extremidade também, né, que a história vai levar a gente a pensar em síndrome compartimental. Além disso, dor no alongamento passivo do músculo atingido. O que é isso? Pequenos movimentos, então, mesmo em repouso do músculo, aquele músculo dói muito, a região dói muito, então pode ser síndrome compartimental, tem que pensar. Além disso, edema tenso, então a minha mão tá inchada e quando você toca assim tá duro, né, tá firme, o edema firme, então pode ser que seja uma síndrome compartimental. E além disso, a parestesia. A parestesia é quando você perde a sensibilidade do local, então perdi a sensibilidade da mão, pode pensar que talvez seja síndrome compartimental. Tem também quem fale que na síndrome compartimental a gente vai perder o pulso, né? Realmente, se eu apertar bem aqui, você não sente o pulso da minha mão. Só que se eu deixar todos os pacientes chegarem até um ponto que eu perca os pulsos periféricos dele, pode ser que algum deles não dê tempo de retornar. Já deu necrose, já morreu o músculo, já morreu célula. Então, a gente tem que tentar desconfiar e tratar a síndrome compartimental antes que chegue no ponto de perder os pulsos periféricos. Então, quando está na parestesia, no edema, na dor, a gente tem que pensar antes que ele chegue no ponto de perder o pulso. Tá, agora uma pergunta. Essas duas fotos, elas são a mesma coisa? É o mesmo procedimento médico, assim? O que vocês acham? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Acho que não. Não. Tem mais alguém vivo aí ou tá todo mundo morto? Eu também acho Estamos que aqui. Acho que não. Acho que não. Tá. Também acho. Acho que não também. Quem falou que acha que não? Qual que é o nome, então, dos dois procedimentos? Tipo, esse daqui é tal e esse daqui é tal. Por isso que eu acho que não é a mesma coisa. o da O primeiro direita é a esclerotomia Isso. e o outro, não sei não. Como é que é? O da Fasciotomia. direita? A fasciotomia seria o segundo? Isso, boa, gente. É isso mesmo, né? Esse daqui é escarotomia. Por que é escarotomia? Tá vendo a pele bem queimada aqui que eu mostrei do tórax, né? Naquelas linhas lá de corte. Ele tá cortando só a pele, só a escara, que é a parte da queimadura. Isso aqui é uma fasciotomia. A fasciotomia ela é utilizada para quando eu tenho síndrome compartimental. Então, ele corta a pele, vocês veem que a pele aqui tá boa, né? Ó, a pele tá sãozinha. Ele corta a pele, é subcutâneo, corta a face e chega até no músculo. Porque aqui a face muscular está apertando o músculo que ele não está conseguindo receber os nutrientes, o sangue necessário. Então, eu preciso romper a face muscular para que ele consiga abrir, assim, né? Diminua a pressão, na verdade, diminua a pressão, e eu consiga irrigar essa região.
Então, não confundam. Escarotomia, eu vou cortar a pele, a escara, e a fasciotomia eu corto até a face. Eu passo pela face, chego até no músculo. Então, fasciotomia é para tratar síndrome compartimental. Escarotomia é quando eu tenho problema de ventilação, né? O paciente não está conseguindo expandir o tórax. São coisas diferentes. Muito bem. Depois que a gente viu tudo isso, pensou nas complicações, agora um geral de queimaduras para a gente não esquecer. Não estoure as bolhas das queimaduras. Então, o paciente chegou na emergência, você não vai estourar a bolha de queimadura de ninguém. Como eu falei, você não é plástico para estar arrancando a pele de ninguém. Então, não estoure as bolhas. Ah, Amanda, mas depois vai ter que fazer curativo, depois vai ter que debridar a área, vai ter que estourar. Tudo bem, mas não é na emergência que a gente vai estourar a bolha de ninguém. Isso vai ficar lá para frente. Outra coisa, antibiótico profilaxia. Não é para fazer antibiótico profilaxia. Esse paciente vai precisar de antibiótico mais para frente? Provavelmente sim. Porque se ele é um grande queimado, a região da pele dele que está exposta à infecção é enorme. Então, a chance de ter infecção é enorme. Mas a infecção secundária, que é a infecção que vem do processo de queimadura depois, né? Ela vai surgir lá pelo 5º, 6º dia. Então, não é para você ficar gastando bala de antibiótico na profilaxia e depois não ter o que usar lá para frente. Então, não se faz antibiótico profilaxia, é só antibiótico tratamento que vai acontecer lá pelo 5º, 6º dia. Então, pensando na emergência, a gente não vai pensar em antibiótico para queimadura. Além disso, analgésico e sedativo. Isso aqui vai ser necessário na maior parte dos casos. Como eu falei, queimadura dói muito. Quem já se queimou aí sabe, dói pra caramba, dói muito, muito mesmo. Então, talvez necessite de analgésico sedativo. Posso passar? Pode e deve, né? Também você não vai deixar a pessoa morrendo de dor. Só que vai com calma. Não vai dando dose muito alta que você vai rebaixando o paciente demais e você perde os sintomas. Então, você perde ele falando que tá com dor ou que a dor tá absurda. Você perde ele falando, nossa, parece que eu não tô conseguindo respirar, sabe? Então, você vai rebaixando muito o paciente, você perde os sintomas, você perde o jeito de conversar com ele. Às vezes, ele já não consegue mais te passar as informações corretas. Então, vai com calma. Posso passar morfina? Que o negócio é bravo, né? Vamos com morfina que já é pra arrebentar. Pode passar morfina, só que comece com dose baixa. Começa 2 miligramas ali, se não passar, mais 2, vai devagar. Não vai começar com 10 de morfina, não, que aí você perde o paciente. Ele rebaixa e não consegue mais te ajudar em muita coisa, não. A escarotomia, importante, que a gente viu aqui na foto, né? Vou voltar aqui. Tá vendo aqui que a pele aqui, onde tá passando o corte, ela já tá queimada? Então, na escarotomia, a gente vai sempre cortar pela pele que já tá queimada, tá? Então, passa aqui. Por exemplo, se ele tivesse um pedaço de pele sã aqui, ó, pele boa aqui, a gente não ia cortar em cima da pele boa. É para cortar em cima da pele queimada mesmo, em cima da escara. Porque aquela pele que tá, a parte que tá como um couro, né, tá formando a escara, aquilo ali já vai ter que ser debridado, aquilo ali já tá desvitalizado. A pele ali não tá mais viva, não vai ter mais como, não tem viabilidade da pele. Então, você pode cortar, depois eles vão debridar e aquele corte vai ficar. Agora, o paciente só tem uma faixinha de pele boa aqui, você ainda vai cortar a pele boa? Então, sempre que possível, não corte na pele boa, corte sempre em cima da escara. E segue aquela linhazinha lá, né, se possível. E é importante também lembrar a imunização para o tétano, né? Que a queimadura, como você perde a pele, como eu falei, as infecções estão aí, é um prato cheio para infecção. Então, sempre lembrar da vacinação do tétano. Você vai ter que sempre perguntar qual que é o histórico de vacinação aqui do paciente. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque isso aqui é uma questão de consulta na hora, né? Ninguém vai decorar isso aqui tudo, então você pode consultar. E aí, por aqui você vai ver o tempo de vacinação e aqui você vê se o paciente vai tomar vacina ou se ele vai tomar, isso aqui é soro antitetânico ou imunoglobulina humana antitetânica. Aí você vai ver caso a caso o que precisa. Esses asteriscos aqui, ó, são pacientes imunodeprimidos, acho que tá aqui, ó, imunodeprimido, desnutrido, idoso, então tem que ver caso a caso. Então isso aqui é mais para consulta, para você ter aí depois para consultar caso precise. Esse quadro aqui é um quadro de vacinação contra o tétano para traumas que têm alto risco de contágio do tétano, que é, por exemplo, a queimadura. Mas tem o outro que é de baixo risco, aí se alguém tiver interesse em saber, pode me mandar um e-mail, ou não sei, um WhatsApp, que eu mando esse artigo para vocês terem aí salvo para poder consultar depois. Agora falando de queimaduras específicas, né? Tipos de queimaduras específicas. A gente falou até agora de queimadura térmica, normal, né? Pelo calor. Então a gente pode ter queimadura química, que é aquela que eu falei para vocês, bases ou ácidos. Aí você decorou na cabeça aí que a base penetra mais do que o ácido, mas sem saber o porquê, né? Decorou, base penetra mais do que o ácido. Mas é assim, ó, o ácido, ele vai gerar necrose de coagulação. Para quem tá aí, acho que é no quinto período, quarto e quinto período, ou quarto e quinto período,
com a mônica patologia. Então, o ácido gera necrose de coagulação. Isso faz com que, se eu estou coagulando aqui, o tecido ele não vai sumir daqui, vai ficar aqui. E aqui o ácido fica preso, então ele não consegue descer, ele não consegue passar para o lado. Então, ele não vai penetrar tanto. Agora, a base vai gerar necrose de liquefação. Ou seja, o tecido que foi necrosado, ele vira como se fosse líquido mesmo. E aí deixa que a base vai passando e ela vai penetrando muito mais que o ácido. Tá? Então, essa é a diferença. É importante a gente saber o agente causador da queimadura química? É importante você saber. Mas, assim, é necessário? Não é necessário para você fazer o tratamento. Você vai seguir aquela linha. Então, retira o agente antes de irrigar com uma escova. Pode tirar bem, até ficar só na pele mesmo. Não sobrou nada de pó, de pasta, não sobrou nada. Pode tirar, pode tirar. E aí você vai irrigar muito, 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 muito. Isso aqui é para todas as queimaduras, tá? Irrigar bastante e principalmente nas químicas. Só que na química, lembrar, primeiro você tira o agente, depois você irriga. Porque se você jogar água em cima de um agente químico que reage com a água, isso pode gerar calor, né? Aquelas, eu não lembro agora, exotérmicas, acho que é exotérmicas. Que aí libera um calor absurdo e queima mais ainda o paciente. Então, sempre tirar o elemento químico e depois irriga. E vai irrigar por 20, 30 minutos sem parar. É jogando água, jogando água, jogando água. E para isso você calcula o tanto de água que não é, né? Então pode jogando, 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 pode jogar água. Se for uma queimadura química no olho, daí você vai ver o que é irrigação maciça. Que vai irrigar por 8 horas. É 8 horas irrigando o olho do paciente. Tem até, inclusive, tipo, como se fosse uma sonda, eu não sei como é que chama, que coloca no olho e ela fica irrigando ali o tempo todo. 8 horas seguidas. Eu tentei achar uma foto disso, que eu vi numa aula de queimaduras, mas eu não consegui de jeito nenhum achar no Google isso. Mas é importante vocês saberem, o olho você vai irrigar por 8 horas, tá? Queimadura química. E queimadura química é importante também entrar em contato com o centro especializado. Ele é um critério de transferência para centro de queimados, então sempre entrar em contato com eles. E aí é por isso que é importante, às vezes, você saber o agente causador, que talvez eles perguntem para você na hora que você entrar em contato. Queimadura elétrica, outro tipo de queimadura específica, né? Ela vai acontecer pela tensão, né? Pela alta tensão. Elas são bem mais graves do que aparentam. Então, às vezes, o paciente ele pega no fio, ele tem só a queimadura na palma da mão e na sola do pé. Aí você fala, não é nada. Queimou a mão, queimou o pé, não deu nenhum por cento. Somando os dois aqui, pode ir embora pra casa. Só que não é assim, né? A energia ela vai entrar pela palma da mão, ela percorre o corpo todo do paciente até ela sair pelo pé. Então, ela vem destruindo o músculo, ela vem destruindo o osso, ela vem batendo em nervo, ela vem passando em tudo, vem destruindo tudo. Então, ela é sempre mais grave do que aparenta ser, tá? Sempre não diminuam a queimadura elétrica, ela é séria. É importante investigar fraturas associadas, porque é igual aquele, não sei se você sabe, que esse negócio que você gruda assim, acho que é na barriga que põe, que ele dá um choque e a musculatura contrai. É a mesma ideia, queimadura elétrica. Então, eu jogo uma tensão no seu corpo, seus músculos todos vão contrair. E dependendo da força de contração, você até fratura alguma coisa, fratura algum osso nesse meio termo aí. E além disso, as queimaduras elétricas, né, principalmente de alta voltagem, a pessoa está em cima da escada e pôs a mão no fio. Então, ela toma um choque e ainda cai da escada. Então, é sempre importante investigar fraturas associadas, tá? Além disso, eletrocardiograma. Eletrocardiograma vai ser importante porque o coração, nosso coração, ele tem um ritmo cardíaco que é comandado pelo circuito elétrico próprio do coração. Então, se eu tomo um choque, que é outro circuito elétrico, pode influenciar no circuito elétrico do meu coração e ele passar a bater diferente, então gerar arritmia, gerar algum problema. Então, é importante você olhar sempre pelo eletro. E pode fazer mais de um eletro, tem que fazer mais de um eletro, não só a hora que o paciente chega, vai fazendo ali, se você suspeitar de algum problema cardíaco. Além disso, a queimadura elétrica, ela gera rabdomiólise. Isso aqui é lesão muscular. Por quê? Como eu falei, a queimadura ela vem passando pelo músculo, pelo nervo, ela passa por tudo antes de sair. Ela não vai pegar só na pele, ela entra e vai arrebentando por onde ela passa. Então, essa destruição de músculo, essa rabdomiólise, ela vai levar a uma lesão renal aguda. Isso aí é uma fisiopatologia da lesão renal aguda por conta da liberação de componentes musculares. É isso que acontece, basicamente assim, uma lesão renal aguda. Se eu nesse caso, se eu não faço reposição volêmica, a quantidade desses componentes que vão machucar o meu rim aumenta, né? Eu não estou dissolvendo aqueles componentes, né? Então, eu vou gerar lesão renal aguda. Se eu coloco grande volume nesse paciente, então uma reposição maior e eu permito um débito urinário mais alto, eu tento prevenir ao máximo, né? Não que isso vá curar, não, se fizer isso não tem lesão renal aguda, não é isso. Você vai prevenir o máximo possível a lesão renal aguda.
Então, é por isso que a reposição na queimadura elétrica continua sendo 4 ml pelo quilo pela superfície corporal. E o débito urinário, a gente tem que deixar, que no adulto normal é 0,5 de mínimo, na queimadura elétrica a gente vai deixar de 1 a 1,5. Deixa o paciente com débito urinário alto, para ele mandar esses componentes da rabdomiólise tudo embora. Senão isso aí vai impactar no rim e vai dar lesão renal aguda. E também esse tipo de queimadura é uma queimadura que a gente tem que entrar em contato com um serviço especializado, porque como eu falei, ela tem uma grande extensão. Provavelmente esse paciente ele vai precisar de cuidados de longo prazo. Isso não vai ser feito na emergência, né? Vai ser feito no centro de queimados. Piche ou alcatrão, queimadura por piche ou alcatrão. Isso aqui é aquele negócio preto que passa para fazer o asfalto, sabe? Aquilo ali é muito quente mesmo. Então, se você queima com aquilo, aquele negócio gruda na sua pele de um jeito que não sai. Então, a primeira ideia é resfriar o mais rápido possível o local e tentar retirar esse piche do corpo da pessoa, de qualquer jeito. Tem várias maneiras, mas o que eles mais indicam é o uso do óleo mineral. Você vai passando o óleo mineral até que solte o piche, o alcatrão, ali grudado na pele da pessoa. E aí depois você vai conduzir como se fosse uma queimadura térmica, né? Porque ela é uma queimadura térmica. Queimaduras relacionadas a abuso. Abuso principalmente criança e idoso, que a gente vai pensar. Mas não tira de você pensar, por exemplo, abuso feminino, abuso de criança, não só de criança e idoso, sabe? De adultos também. Mas principalmente nesses dois grupos. A gente vai pensar em abuso, queimadura em luva ou bota. O que é isso? Se aqui tivesse uma bacia de água quente, eu enfiasse a minha mão lá dentro, a minha queimadura ia ficar certinho igual uma luva. Ia queimar toda a minha mão e até aqui certinho, até onde o nível da água estava. Então, isso aqui, em sã consciência, eu não ia colocar a mão dentro do negócio quente e esperar queimar bem bonitinho em luva. Então, é que alguém está segurando a mão da criança lá dentro. Então, por isso que você pensa em abuso em queimadura de luva ou queimadura de bota, que é quando você coloca o pezinho dentro da água e ela forma bem certinho a botinha, que é assim, ó, como se fosse o pezinho bem queimadinho, bem certinho. Ou então queimadura no solo do pé, assim, bem da sola do pé toda, pensar em abuso. Outra coisa, queimaduras circulares. A queimadura é bem certinha, assim, não é bem certinha. Pode ver, queimadura de bituca de cigarro. Certinha, ela é bem redondinha, bem certinha. Queimadura em formato de ferro de passar roupa, queimadura em formato de babyliss. Então, sempre essas coisas a gente tem que pensar em abuso. E mais ainda, quando o paciente ele já tem uma história de queimaduras prévias. Então, não, essa criança parece que ela vem sempre aqui com essa história de queimadura. Sempre parece que está sofrendo acidente, se queimando, mas tá esquisito, né? E além disso, ela queimou a mão, mas ela tem uma... Nossa, quebrou o braço também na queimadura. Esquisito, né? Então, aí a gente vai estar sempre com o farolzinho aí ligado para abuso. Então, aqui tem a queimadura, olha aqui, ó, você pega a criança, né, põe no líquido quente. Então, ele vai queimar bem aqui, ó, bem essa região onde você enfiou ele, faz a queimadura bem retinha. Aqui a queimadura em luva, ó, você faz a imersão, vai queimar bem certinho igual a luva. E a mesma coisa do pezinho, ó, queima bem certinho em botinha. Isso aqui é uma queimadura de bituca de cigarro, né? Que aí você queima, ela fica bem redondinha, mas bem certinha. E aí, nesses casos, a gente tem que estar atento, né, para denunciar isso mesmo. Outro tipo de queimadura específica é a queimadura pelo frio. É queimadura térmica também, mas não é pelo calor, vai ser pelo frio, é o contrário, né? Aqui no Acre deve ser muito comum você ter uma queimadura pelo frio, né? Quando você vai, não sei, esquiar lá no Tucumã, no inverno. Então, assim, é uma coisa que dificilmente a gente vai ver, queimadura pelo frio. Mas é importante saber, existem 2 tipos de queimadura pelo frio. Tem queimadura de congelamento e não congelamento. Congelamento, como o nome diz, vou formar um cristalzinho de gelo mesmo no tecido. E aí, ele vai ser dividido em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, dependendo da profundidade. Igual a queimadura térmica pelo calor. Eu não vou me aprofundar muito nessa queimadura, porque acho que o que a gente tem a ideia, principalmente que eu tive em montar essa aula, é na emergência o mais comum, o que a gente tem que fazer quando a gente estiver lá no PS. Então, aí eu vou... Para quem tiver interesse, né, ela é pela profundidade. E o não congelamento eu não vou formar o cristalzinho mesmo, vai congelar o tecido. Para a gente tratar isso aqui, é de um jeito que até é lógico, né, de você pensar em tratar. Você coloca o membro afetado em água circulante, a 40 graus, e deixa lá, uns 20, 30 minutos, que é o tempo da perfusão retornar e o membro vai voltar à coloração normal, né, a coloração da pele. Porque ele fica bem branco mesmo, tipo congelado mesmo. E aí você deixa lá a pessoa na aguinha quente.
Pode ser também, por exemplo, colocar a pessoa num tanque de água quente, também funciona, ou só colocar o membro mesmo. E é importante lembrar de não esfregar. Então, tá congelado, você vai ficar fazendo assim, sabe? Você vai estragando a pele. Vai estragando a pele, vai machucando a pele, vai criando calor até queimando a pessoa, dependendo de tanta fricção que você faz. E nem massagear, né? Então, você coloca, deixa a pessoa lá na aguinha quente, pronto, uns 20, 30 minutos ela deve voltar à perfusão normal. Queimadura de frio, o que a gente tem que lembrar sempre é ter uma monitorização contínua, então não posso colocar o paciente lá na aguinha quente e ir embora do plantão, só voltar no outro dia. Deixar sem ninguém olhar. Por quê? Se o paciente congela esse pezinho aqui e a perninha, né? Congelou aqui. Então, aqui nessa região, eu já tenho inflamação, eu já tenho necrose, eu já tenho tudo quanto é espécie reativa de oxigênio, tudo de coisa ruim que pode lesionar já tá aqui, porque aqui o tecido tá morrendo. Se eu coloco na água quente e eu volto a circular aqui, então a perfusão retorna, a circulação retorna, tudo isso que estava de ruim aqui, grudado aqui na perninha, passa para o corpo todo. Então aí eu tenho uma síndrome que chama síndrome de reperfusão, que eu tenho as espécies reativas de oxigênio, tudo que tem de inflamação, necrose, tudo que tem ali, ela vai ser espalhada para o resto do corpo do paciente, isso pode gerar danos, até danos cardíacos. Então tem sempre que manter a monitorização. Isso é mais um foco em pacientes que têm grandes áreas queimadas pelo frio. Mas, assim, todos os pacientes devem ter uma monitorização por conta dessa síndrome. Estamos acabando, gente. Com fé, nós estamos acabando. Critério de transferência, ou seja, tirar esse paciente do meu serviço de emergência e mandar ele para um centro de queimado. Isso eu vou fazer quando? Queimadura de 3º grau. Essa queimadura provavelmente vai precisar de debridar, vai precisar de fazer um enxerto para voltar a pele de como é que era antes. Então, não tem como eu manejar isso num serviço de emergência. Não tem como. Eu tenho que transferir esse paciente. Queimadura de 2º grau em mais que 10% de superfície corporal, mesma coisa. Como eu falei, de 2º grau ela pode trazer cicatriz, ela pode ter dano funcional, estético, e eu não vou conseguir também manejar esse paciente num serviço de emergência. Vou ter que transferir. Queimadura em mão, pé, a gente já viu, síndrome compartimental, cuidado, essas duas. E, além disso, comprometimento funcional. Então, o paciente queimou a mão, não consegue mais mexer a mão, não consegue mais mexer o pé, então tem que transferir. Além disso, articulações, que também vai calhar nesse mesmo ponto, de o paciente perder a função da articulação, então sempre vou ter que transferir. Além disso, queimadura em face, questão estética, questão funcional também. Queimadura em genital e períneo, pela questão estética e funcional, isso daí vai ser para todos, mas também porque essa região é uma região muito contaminada. Então, a chance de ter uma infecção em queimadura de genital e períneo é muito alta. Então, sempre a gente vai ter que transferir. Queimadura elétrica e química, como eu falei, vai ter que transferir, porque elas são graves. As químicas, elas penetram bastante, elas causam repercussão como um todo no corpo, e a elétrica, ela passa por todo o corpo, então pode gerar outros problemas, e isso vai precisar de um tratamento mais prolongado, então não tem como manejar isso aqui na emergência, eu vou ter que transferir. Lesão por inalação, a mesma coisa, então machuquei minha via aérea, não tem como, daqui para amanhã tá ótimo, né? Então vou ter que transferir também esse paciente. Paciente com doença de base, não é qualquer doença de base, né? Tipo, eu tenho asma, vou ter que, entendeu? É uma doença de base que possa interferir na recuperação desse paciente. Então, uma doença que possa, por exemplo, diabetes. Vai ser mais difícil o tratamento, vai ser mais difícil a recuperação. Então, eu posso pensar em transferir. Crianças, eu vou transferir quando no meu serviço eu não tenho pessoal capacitado para cuidar de criança. Mas se eu tiver um pessoal capacitado para cuidar de criança e ela não cair em nenhum outro critério, como queimadura de 3º grau, queimadura de 2º grau, eu posso ficar com ela ali na emergência mesmo. E, por último, os pacientes que necessitem de intervenção social, emocional ou reabilitação. Que isso não cabe em emergência, né? Uma dúvida? Acho que não. Social, emocional e reabilitação, que isso aqui não vai ser da emergência, né? A gente vai ter que transferir. Principalmente reabilitação é uma coisa que, assim, vai precisar, os pacientes que têm queimaduras graves, e isso não tem como você fazer fora de um serviço de queimados mesmo. Beleza, gente, agora respira e bora bater papo comigo, pelo amor de Deus, não ficar chato. Só tem um caso clínico, e aí eu vou dar beijo para vocês e boa noite. Então, vamos lá. Caso clínico. JHP, masculino, 43 anos, peso aparente de cerca de 80 quilos, estava dormindo em sua casa quando o micro-ondas entrou em curto-circuito. Isso aqui é bem possível acontecer na minha casa, com aquele T que eu comprei por R$1,50 lá na Gameleira. Então, iniciou um incêndio com o curto-circuito de micro-ondas.
Ele consegue, então, retirar a sua família às pressas, quando percebe que o cachorro, o seu cão, estava dentro da residência preso. Daí ele voltando para resgatá-lo, e por fim abandona o local. Então, pera lá, ele tá dormindo, tem um curto-circuito no micro-ondas, pega fogo na casa, ele sai rapidamente com a família, mas ele volta, fica um tempo ali até pegar o cachorro e consegue sair de novo. Ok. Eu cheguei lá, já fiz a avaliação, estou falando para vocês, ó, o paciente está com as vias aéreas pérvias, tá? Estou falando para vocês, o paciente está com a via aérea pérvia. Mas ele está com o uso da musculatura acessória e está rouco, está com rouquidão. E eu tô te contando que ele tem queimaduras em região anterior de ambos os braços, na face e no tórax. Então, esse aí é o caso clínico e vamos pensar algumas questões, aí eu preciso de ajuda de vocês. E aí, ele tem critério de intubação precoce ou não? Quem me ajuda? Tem. Respiração acessória, sinais de que lesionou a via aérea, né? Rouquidão. Boa, isso mesmo. Apesar de eu ter falado, ó, ele tá com a via aérea pérvia, mas eu avisei, né? E bom, você tá esperto, bicho. É que eu deixo de intubar precocemente, depois ele fecha a via aérea e já não dá mais tempo de intubar. Então é isso mesmo, eu tenho que procurar sinais de que essa via aérea possa ter sido lesada, sinais que me indiquem uma intubação precoce, que é o que ele disse, né? Musculatura acessória, rouquidão, né? Mesmo que ele esteja com a via aérea pérvia, tá? Mesmo com a via aérea pérvia, eu tenho que procurar os sinais e vou intubar se eu encontrar. Próximo, qual que é a superfície corporal queimada? Alguém aí faz a conta comigo. Eu vou voltar aqui para vocês poderem ler. Esse braço que você diz é membro superior ou é braço mesmo? Membro superior. Beleza. 27? Bicho, veja bem. Eu acho que não é isso, mas tá perto. Soma aí, ó. Vamos somar junto, então. Eu vou falando e daí vocês somam. Então, ó, braço, parte anterior é quanto? 4,5. 4,5. Ele queimou os dois, então 9. 4. Isso, 9. A face é mais quanto? 4,5 também. 4,5. Oxi. É a cabeça como um todo, né? 4,5. Ah, pô, Só é é isso. 9, a criança é cabeçuda. 31,5, mais ou menos? Um pouquinho menos. Ó, aí a gente somou face, que deu... Quem tava somando comigo eu já perdi. 4,5. E depois o tórax. Vocês lembram como é que é? Era 18 do tronco, metade do abdômen, metade do tórax. Então é mais 9. Então é 9 mais 9... Eu já perdi as contas. Mais 4,5. 22,5. 22,5. Olha aí que bonito. Tava esperando você falar esse número. É isso aí, 22,5. Então eu fiz a conta certa aqui quando tava montando a aula, graças a Deus. 22,5. Beleza. E aí, como que a gente vai fazer reposição volêmica, então, nesse paciente que tem 22,5 de superfície corporal queimada? Ele tem 43 anos. Nas primeiras 8 horas, a gente corre 1 litro e 600. E 800, sou burra. E aí, depois, nas outras 16 horas, corre a outra metade. Olha, bicha, agora eu senti firmeza, amigos. Agora eu senti firmeza. É desse jeitinho que ela falou mesmo. Então, a gente vai pegar os 22,5, guarda aí no coração, vai fazer 2 ml vezes o peso dele, que é 80 quilos, vezes os 22,5 que a gente calculou. Vai dar 3.600 ml. Aí, como a Paloma explicou pra gente, então, metade, que é 1.800, vão ser feitos nas primeiras 8 horas da queimadura, da hora que ele se queimou, e o resto, que são os 1.800 que sobraram, nas próximas 16 horas. Beleza, gente. Nossa, sucesso, beleza. Agora, esse paciente tem risco de intoxicação pelo monóxido de carbono? Quem ajuda aí? Tem, era um incêndio. Incêndio, sim. Ele respirou fogo, praticamente. Boa, isso mesmo. Ele tem risco de intoxicação pelo monóxido de carbono porque foi em lugar fechado, né? A casa dele estava pegando fogo e ele estava lá dentro, saiu. E ele volta para pegar o cachorrinho. Isso, ele ainda volta para pegar o cachorrinho. Então, ele tem, sim, risco de intoxicar pelo monóxido. Beleza. Aí, você pegou ele lá, põe um oxímetro no dedo dele aqui e vai ver, né? Porque se ele está intoxicado pelo monóxido, ele não vai estar conseguindo carrear o oxigênio. Aí, talvez você pense aí, o que pode gerar? Se eu colocar um oxímetro nele, a oximetria dele vai estar diferente?
Tipo, o oxímetro me ajuda a saber se ele tá ou não com intoxicação pelo monóxido? Tipo, se ele tiver, a saturação vai estar baixa? Exemplo. Alguém sabe? Os meninos mais velhos? Não? Acho que sim, né? Vai estar baixa a saturação? Quem falou? Diogo. Então, Diogo, triste, né? Eu também achava isso, eu tinha certeza absoluta, eu bati o pezinho que tinha certeza que o oxímetro ia me ajudar. Mas o oxímetro, ele não ajuda. Guardem isso, o oxímetro não vai te ajudar a saber se o paciente está ou não intoxicado pelo monóxido. Porque o oxímetro, ele não consegue distinguir se a hemoglobina está grudada no O2, se ela está grudada no CO, se ela está grudada em qualquer outra substância, qualquer outro gás. Então, o oxímetro não ajuda em nada na intoxicação pelo monóxido. O que pode te ajudar é, como eu falei antes, gasometria, que você vai pensar e ver a acidose metabólica do paciente, a história dele, que vai estar compatível, e aquele oxímetro que eu falei que é especial para medir o nível de monóxido de carbono. Vocês entenderam isso? Sim? Sim! Aê, gente, pelo amor de Deus, obrigada! Falei, abre o áudio, dá um grito. Gente, alegria, pintou. Já tá acabando. Que isso, gente? Então tá. Então, mostrando a conta para vocês que às vezes, se alguém se perdeu, então 4,5 da face anterior de um braço, 4,5 da face anterior do outro braço, 4,5 da face, né, da parte anterior da cabeça, e aqui, ó, 18 tronco todo, né, então é metade do abdômen, e como ele queimou só o tórax, mais 9, então 4,5, 4,5, 4,5 mais 9 dá 22,5. Aplicando no Parkland, como ele é adulto, 2 pelo 80, que é o peso dele, vezes o 22,5. Vai dar o que a Paloma falou pra gente, 3.600 ml, dividido em 1.800 ml nas primeiras 8 horas, o que vai dar 225 ml hora. Isso aqui é só você pegar 1.800 e dividir por 8. Vai dar 225 ml hora, que é para você regular lá, né? E 1.800 ml nas próximas 16 horas. Aí você divide 1.800 pelas 16 horas e vai dar 112,5 ml hora. E assim você vai fazer a reposição do paciente. Gente do céu, vencemos queimadura, vencemos. E aqui é só um resumo, é uma tabela resumo, que eu achei interessante trazer. Mas de queimadura é isso que a gente tem que fazer. A gente vai seguir o ABC, pensar até onde a gente pode ir na emergência, que é até o C, até a síndrome compartimental. E quando a gente não tem mais o que fazer e o paciente precisa de mais, é transferir esse paciente para outra localidade, para um centro especializado. Então, a abordagem inicial, a gente vai começar a pensar, né, na interrupção do processo de lesão, via aérea, ventilação e acesso e reposição volêmica, ou seja, ABC, do trauma normal. Interrupção da lesão, retira acessório e roupa, lava bem por 20 a 30 minutos a queimadura. Aí, isso aqui são casos específicos, né? A questão do olho na queimadura química é por 8 horas, vai mudar o tempo aqui. Nunca usar agentes neutralizantes, isso aqui é, por exemplo, me queimei com ácido, então eu chego lá e vou jogar uma base. Essa reação, ela é exotérmica, que eu posso ter falado errado 2 vezes já, e ela vai liberar calor e vai queimar ainda mais o paciente. Então, é água que você vai jogar, não é para jogar isso aqui. Realizar a cobertura da ferida com pano seco e limpo, normal, para evitar infecção e hipotermia. Depois que você interrompeu, é a mesma coisa. Verifica se a via aérea está pérvia, olha os critérios de lesão inalatória, vê se ele tem critério de intubação precoce, vê se ele tem queimadura circunferencial e pescoço ou tórax, que possa dificultar. Tórax, será que eu preciso fazer uma escarotomia ou não? Veja a necessidade de intubação. Preciso ventilar esse paciente? Ele está com hipóxia? Ele está com intoxicação do carbono, por monóxido de carbono, lesão inalatória? Preciso ou não ventilar esse paciente? Pronto, decidiu. Você pode pedir uma radiografia de tórax e gasometria arterial. Isso aqui é para te ajudar na lesão por inalação, mas isso aqui demora um pouco, né? Então, pensando na emergência, isso aqui é um pouquinho mais para frente. E depois que você fez o A e o B aqui, você vem para a reposição volêmica, que é o C, para manter a perfusão dos tecidos, vai usar a fórmula de Parkland. Adulto é 2, criança é 3, choque elétrico é 4, vezes o peso em quilos pela superfície corporal queimada. É importante sempre olhar, não esqueça, a manutenção do débito urinário. Para adultos, mais que 0,5 por hora, tá? Criança é 1, pensando nas crianças menores, adiciona glicose, porque na criança sempre tem que fazer glicosado. E eletrocardiograma para monitorização,
tanto na reposição volêmica, mas principalmente nos pacientes vítimas de queimadura elétrica, para ver se está tudo ok. E na avaliação do paciente, depois que a gente passou do momento da emergência, você pode colher, né? Alergia, remédio em uso, esse aqui é o SAMPLA. Energia, remédio em uso, doença, data da última menstruação, que é o passado médico e pré-ex do SAMPLA, eventos relacionados à lesão, última refeição. Então é importante, caso você tenha que fazer alguma abordagem desse paciente, a definição da superfície corporal queimada, isso aqui a gente já fez lá no começo, mas a opção, regra dos 9, método da palma da mão, esse gráfico aqui, se vocês colocarem no Google, é um desenho de um menininho, e aí ele tem bem divididinho as porcentagens assim, mas gente, não tem como decorar aquilo ali, não. Então, vai pela regra dos 9 e a palma da mão mesmo. Para a definição de profundidade, a gente já aprendeu como classifica. Então, superficial, aquela da queimadura do sol. Parcial superficial, a que tem a bolha, mas é mais superficial. A parcial profunda tem bolha, um pouco mais profunda. Espessura total virou couro, né? Tá carbonáceo, tá aspecto esbranquiçado, endurecido. Beleza. E extensão para tecidos profundos, que a gente pensa aqui da espessura total, né? Pega osso, músculo, vai descendo. Medidas auxiliares que podem ser necessárias. Então, fasciotomia, como a gente viu lá, síndrome para te ajudar na síndrome compartimental. Escarotomia, para te ajudar quando você tem principalmente aquela queimadura circunferencial de tórax, ou também você pode ter em extremidades, né, para você conseguir continuar perfundindo os tecidos e continuar fazendo a expansão do tórax. Sondagem gástrica, isso aqui pode ser necessário em alguns pacientes que estão com náusea, estão vomitando, e aí é importante para que ele não broncoaspire. Antibiótico, você está vendo aqui? Terapia, não é profilaxia, é terapia. Terapia, ela é mais lá para frente, 5º ou 6º dia, mais ou menos. Cuidados com as feridas, que é lavar a ferida e tal, cobrir, tranquilo. Analgesia, porque o paciente sente muita dor. E lembrar da antitetânica. Gente, tétano é uma doença tão feia de ver, mas tão feia de ver, que, assim, se vocês colocarem no Google, coloquem no Google depois, paciente com tétano. Daí vocês vão ver e vocês nunca mais vão esquecer de pensar na vacinação antitetânica, porque é muito triste o quadro, então não se esqueçam. E aí, gente, estamos caminhando para o final, acabamos, na verdade. As referências, então, são o ATLS, principalmente, a 10ª edição. Ele está em inglês, mas a 9ª edição ela tem já, acho que em português, e aí só vai mudar um pouco aquela questão do Parkland, lá que eu falei para vocês. Além disso, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E o Sanarflix, que é desses resumos aqui. Aí, quem tiver interesse também, eu posso passar o arquivo em PDF do Sanar, que é mais rapidinho, para quem não quer ler o ATLS todo. E é isso, muito obrigada para vocês terem ficado até o final. E alguma dúvida, angústia, receio? Me conta. Linda! Muito obrigada. Não sei quem falou que você é linda também. Amanda, muito obrigada, você foi incrível. Eu sei que todo final de aula a gente fica aqui, não sei o que, foi ótimo, mas assim, de coração, a aula foi muito, muito boa mesmo. Todo mundo está aqui maravilhado. Você ganhou até uma cerveja no Tanheiros, isso não é para qualquer pessoa. Então, sinta-se lisonjeada, porque nós estamos muito felizes, né? É muito bom ter um alfista dando aula desse nível aqui para a gente. Muito obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que está aqui de fora com a gente, vocês são sempre muito bem-vindos. Olha só que menina maravilhosa que está aqui, né? E eu vou compartilhar a tela aqui, rapidinho. Tá. Deixa eu ver o chat aqui, porque eu vi um Tonheiros aqui e já me emocionei. Minha mão Cobrar a cerveja. Já minha mão tira print disso, não sei o que é print disso. Tá aparecendo aí? Apareceu agora. Ai, que chique, gente. Isso aqui que é coisa chique, né, pô? Então, aqui o seu certificado de reconhecimento. É, assim, muito bom mesmo ter a sua aula aqui com a gente. Você é a rainha das queimaduras, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Amanda. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês.